Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante, editora Juspodium. Põe este vídeo para tocar enquanto estiver dedicado a atividades que requerem pouca atenção. Direitos e garantias fundamentais. 1.22. Não é possível atrelar-se ao salário mínimo o valor alusivo a benefício social e os respectivos critérios de admissão. Benefício assistencial fixado em salário mínimo. Em 2011, o Estado do Amapá editou uma lei prevendo o pagamento de um benefício assistencial no valor de metade do salário mínimo às famílias que se encontrassem em situação de pobreza e extrema pobreza, consoante critérios de enquadramento nela definidos. Foi proposta ADI contra essa previsão, afirmando que a lei violou a parte final do artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, já que criou uma vinculação entre o valor do benefício e o salário mínimo. Veja o que diz o dispositivo constitucional. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 4º. Salário mínimo, fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Proibição de que o salário mínimo seja utilizado como indexador. A Constituição Federal realmente proíbe que o salário mínimo seja utilizado como referência ou parâmetro para outras finalidades que não sejam a remuneração do trabalho. Em outras palavras, é proibido que o preço de bens, serviços ou benefícios sejam fixados com base no salário mínimo. Exemplo: um salário mínimo, 2 salários mínimos, meio salário mínimo, 1/3 do salário mínimo, etc. Essa proibição tem como objetivo evitar que o salário mínimo se torne um indexador econômico, um índice de reajuste. Se a Constituição permitisse que o salário mínimo pudesse servir como indexador econômico, o valor e o preço de vários benefícios, produtos e serviços seriam fixados em salário mínimo. Exemplo: se não houvesse a vedação, o locador poderia estabelecer no contrato que o valor do aluguel seria de 2 salários mínimos, de forma que todas as vezes que ele aumentasse, o valor pago também seria majorado. Exemplo 2. O colégio poderia fixar o valor da mensalidade em metade do salário mínimo. Exemplo 3. A academia poderia estabelecer o valor da mensalidade em 1/3 do salário mínimo, etc. Desse modo, se isso fosse permitido, haveria uma pressão muito grande no momento de aumentar o salário mínimo no país, considerando que ele iria influenciar direta e imediatamente no preço de inúmeros bens. Além disso, todas as vezes que o salário mínimo subisse, o preço desses bens e serviços iriam também aumentar automaticamente, gerando inflação e fazendo com que não houvesse ganho real para o trabalhador, já que todas as outras coisas também ficariam mais caras. O que o STF decidiu em relação à Lei do Amapá? A Lei do Amapá, ao dizer que o benefício assistencial teria o valor de meio salário mínimo, em tese, viola o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Não é possível atrelar-se ao salário mínimo o valor alusivo a benefício social e os respectivos critérios de admissão. Plenário do STF, ADI 4.726, ministro relator Marco Aurélio. No entanto, o STF, a fim de evitar que fosse declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, conseguiu salvá-lo, conferindo à lei uma interpretação conforme a Constituição. Em outras palavras, o STF afirmou que, para que a lei do Amapá seja compatível com o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, devemos interpretá-la da seguinte forma:
na época em que foi instituído o benefício, em 2011, o valor do auxílio era igual à metade do salário mínimo, metade de R$ 545. No entanto, mesmo o salário mínimo aumentando nos anos seguintes, o valor do benefício não pode acompanhar automaticamente os reajustes realizados sobre o salário mínimo, considerando que não pode servir como indexador. Em suma, o STF determinou que a referência ao salário mínimo contida na lei estadual seja considerada como um valor certo que vigorava na data de edição da lei, passando a ser corrigido nos anos seguintes por meio de índice econômico diverso. Com isso, o benefício continua existindo e será necessário ao governo do Amapá apenas reajustar esse valor por meio de índices econômicos. Interpretação conforme a Constituição. O objetivo da interpretação conforme a Constituição é de preservar a vontade legislativa quando for possível extrair do dispositivo impugnado interpretação compatível com o diploma maior, ainda que não seja a mais óbvia. Preservam-se, por meio da técnica, o princípio da separação de poderes, conducente à valorização da manifestação do legislador democrático e à efetividade da Constituição da República. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas eu conheço um benefício assistencial, chamado de LOAS, Amparo Assistencial, que é pago aos deficientes e idosos miseráveis e que é no valor de um salário mínimo. Este benefício é previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 93. Essa lei viola o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal? Não. Isso porque é a própria Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso 5, que determina que esse benefício será pago no valor de um salário mínimo. Veja, artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, inciso 5, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Assim, não há problema se a própria Constituição Federal estabelece vinculações a salário mínimo. Quem não pode fazer isso é a lei sem respaldo constitucional. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!